gostaria de falar sobre um tema que eu considero muito relevante para o momento em que nós vivemos. Como o Tony disse, essa área da comunicação ela tem se expandido também no momento da pandemia e nós temos visto que as pessoas agora passam mais tempo, por exemplo, nas redes sociais, não é verdade? As pessoas ganham voz nas redes sociais e nós percebemos que muitas pessoas, infelizmente, não têm noção do poder que as palavras têm. O título da meditação dessa noite é O Poder da Palavra. E para nós estudarmos esse tema, eu gostaria de abrir com o texto-chave que se encontra lá em Provérbios, no capítulo 25, versículo 11. Eu quero convidar você, então, a ler junto comigo esse verso. Perdão, na verdade, 18, 21. Provérbios 18, 21. É que o provérbio 25, também no versículo 11, fala sobre a língua, sobre o poder das palavras, e nós utilizaremos um pouco mais para frente. Mas, a princípio, iremos ler o texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Se você já encontrou aí comigo, você que está em casa também, abra sua Bíblia, participe junto conosco do culto ativamente também nas leituras bíblicas, nós podemos encontrar o seguinte relato. Veja só o provérbio que nós encontramos nesse verso. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha só que importante. A morte e a vida estão relacionadas às nossas palavras. Nós temos alguns outros versos bíblicos, principalmente lá em Tiago, também nós vamos encontrar uma declaração com relação à língua, e nós entendemos que as nossas palavras, segundo o próprio relato bíblico, elas têm poder de vivificar alguém, mas também têm o mesmo poder de destruir e às vezes matar uma pessoa, seja figuradamente ou mesmo também de maneira ativa, de maneira prática. As nossas palavras, elas podem abençoar as pessoas, mas as nossas palavras, elas também podem amaldiçoar as pessoas. Nós precisamos ter noção do que as nossas palavras representam para as pessoas que estão ao nosso redor. E pensando nisso, sobre o poder das palavras, um tempo atrás li um trecho de um livro chamado Pequenos Milagres, onde nesse livro, em um trecho, nós encontrávamos a história de um rabino. Esse rabino ele vivia na Alemanha pouco antes da Segunda Guerra Mundial estourar, acontecer. E esse rabino tinha o costume de todos os dias, ao sair de casa, cumprimentar as pessoas que ele via pela rua. Eu sei que talvez você conheça uma pessoa que age dessa maneira, não é verdade? Tem pessoas que cumprimentam todas aquelas pessoas que elas encontram pela frente. Talvez numa grande cidade, a incidência dessa prática seja menor. Mas nas pequenas cidades, as pessoas elas realmente cumprimentam todas as pessoas. Parece que são muito próximas, mas na verdade, elas simplesmente têm o hábito de cumprimentar e tratar bem todas as pessoas. Apesar de crescer numa capital, meu pai ele tinha esse hábito. E todas as vezes que ele saía de casa, ele cumprimentava todas as pessoas, mesmo que ele encontrava pela rua. E às vezes a gente até brinca, eu com as minhas irmãs, provavelmente devem estar assistindo o culto nesse momento também, que meu pai às vezes nos colocava em algumas situações constrangedoras, porque além de dizer um bom dia, um boa tarde, boa noite para as pessoas, ele chegava para nós e perguntava o seguinte: e aí, Henrique, você lembra dessa pessoa? E aí você olha para a cara da pessoa e você fala: olha, eu não faço a mínima ideia de quem seja. E aí ele ficava tentando fazer com que você lembrasse quem era a pessoa e ir na frente dela. Mas algo que é interessante é que meu pai, apesar de nos causar essas pequenas situações constrangedoras no dia a dia, meu pai era muito bem quisto por todas as pessoas lá do nosso bairro. É impressionante o número de pessoas que conhecem meu pai. Às vezes eu converso com uma pessoa e falo: meu pai é montador de móveis, e aí explico exatamente onde nós moramos, falo qual é o nome dele, e as pessoas: conheço, nossa, ele é muito gente boa, muito legal. Ou seja, as pessoas elas têm no meu pai uma pessoa que é muito tranquila, muito gente boa, porque ele cumprimenta todas as pessoas. E o senhor rabino da história, ele também tinha esse hábito de cumprimentar todas as pessoas. Inclusive, tinha um senhor que ele cumprimentava praticamente todos os dias no caminho que ele fazia, e esse homem se chamava Miller, era o senhor Miller. E todos os dias ele dizia: bom dia, senhor Miller. E o senhor Miller então respondia: bom dia, rabino, tudo bem? Como está? E todos os dias da mesma maneira. Aconteceu que, por ocasião da Segunda Guerra, nós sabemos, infelizmente, os judeus eles foram encaminhados para alguns campos de concentração, e o rabino, obviamente, como um judeu, também foi levado a um desses campos de concentração. Em determinado momento, aquele campo de concentração seria desfeito, alguns seriam levados para outro campo de concentração, aqueles que estavam mais fortes, aqueles que eram mais novos, enquanto aqueles que já eram mais idosos e já não tinham tantas forças assim, seriam enviados para as câmaras, que nós sabemos que, infelizmente, tiraram a vida de muitas pessoas. Nesse momento, aquele rabino não se colocou na fila, e caminhando em direção à decisão que finalmente traria
a vida ou a morte para ele, ele viu um rosto muito familiar. Ele viu que um dos soldados que estava ali direcionando as pessoas para um lado ou para o outro era o Sr. Miller. E então ele disse: Sr. Miller, bom dia, tudo bem contigo? O Sr. Miller arregalou os olhos e falou: o que é que você está fazendo aqui? Faça o seguinte, eu vou dar um jeito de salvar a sua vida. Pegue esse rumo, você vai para outro campo de concentração, você vai por este lado. E então, aquele rabino feliz foi para aquele lado onde ele iria para um outro campo de concentração. Feliz porque teria mais alguns dias de vida, pelo menos. É claro que essa história nós podemos conhecer porque o próprio rabino, depois de sobreviver aos horrores da Segunda Guerra Mundial, pode contar que a sua vida foi salva por um bom dia que ele direcionava todos os dias ao Sr. Miller. Perceba, na vida desse homem, um simples bom dia foi capaz de mudar completamente a sua história. Perceba como as nossas palavras têm poder. Perceba como as nossas palavras elas podem transformar a nossa vida e podem direcioná-las para um rumo positivo ou para um rumo negativo. As palavras, elas têm poder de transformar a vida das pessoas, mas, repito, também têm o mesmo poder para destruir a vida de outras pessoas. As nossas palavras, elas fazem toda a diferença, inclusive no momento em que nós nos comunicamos com algumas pessoas. Vocês já perceberam que a entonação faz toda a diferença? Existem algumas pessoas que, mesmo precisando de algo, utilizam uma entonação áspera, falam de maneira dura com as pessoas, e essas pessoas geralmente não têm o carinho daqueles que as ouvem, mas aquelas pessoas que falam com jeito, falam com carinho, geralmente recebem a admiração por causa das suas palavras. É nesse momento que nós podemos entender que todas as vezes que nós abrirmos a nossa boca, todas as vezes que nós formos conversar com alguém, as nossas palavras deveriam trazer vida para essas pessoas. E eu chamo a atenção e iniciei falando sobre as redes sociais justamente por isso. Quantos de vocês aqui na igreja têm redes sociais? Deixa eu ver, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube também. Pergunta, vocês já viram algumas pessoas se degladiando nessas redes sociais? Levante a mão, quem já viu alguém se degladiando nessas redes sociais? Postagens ofensivas? Postagens que falem mal de outras pessoas? Postagens de fofoca? Percebam que as pessoas elas ganharam o direito de fazer com que as pessoas ouvissem ou lessem as suas palavras. E muitas delas, infelizmente, utilizam essas palavras para destruir a vida de outras pessoas. Infelizmente, nós vivemos numa época onde as pessoas utilizam a sua liberdade de expressão para, muitas vezes, atacar e destruir algumas pessoas. Porém, é óbvio que nós cristãos devemos agir de uma maneira completamente diferente. A Bíblia, inclusive, dá algumas recomendações para que nós saibamos exatamente as palavras que nós devemos utilizar e quando as utilizar. E saber isso pode mudar completamente a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero convidar você, nesse momento, a dar uma olhada naquilo que nós encontramos no capítulo 25, agora sim, de Provérbios, no versículo 11, onde nós encontramos mais um detalhe com relação às palavras que nós podemos proferir. Vamos ler Provérbios, capítulo 25, versículo 11, onde nós encontramos o seguinte. Acompanhe comigo a leitura. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Ou seja, as palavras que são ditas no momento correto, elas são preciosas, elas são valiosas. E isso me ensina de que existem momentos em que as minhas palavras elas não precisam ser ditas. Existem momentos em que eu também preciso ficar calado. Existem momentos em que eu abençoo as pessoas a partir de algumas palavras que eu profiro e existem alguns momentos onde nós abençoamos as pessoas ficando quietos, sem falar nada. Um tempo atrás, eu vivi uma experiência hoje cômica, né? Mas na época, para mim, foi meio constrangedor. Olha só o que aconteceu. Eu estava em Curitiba e, na época que eu trabalhava no Centro de Influência, no EVS ou CVS lá de Juí, e eu me lembro que eu precisei fazer uma viagem até um compromisso para que nós participássemos de um treinamento lá. E poucos dias antes, na verdade, acho que não tinha nem uma semana, eu e a Letícia havíamos tido a oportunidade de trazer um novo membro para a família. Era um pequeno cachorrinho. Nós, então, tratávamos aquele cachorrinho com muito carinho. Era realmente um bichinho muito bonito. Aqueles que podem acompanhar e têm a oportunidade de ver um Shih Tzu, mesmo que por foto, sabe que ele é muito fofo. Você realmente fica apaixonado por aquele cachorrinho assim que você vê. E eu, então, dei aquele cachorrinho de presente para a Letícia. E foi muito legal, porque ele fez a alegria, né? Aquele bichinho cabia na palma da mão, a gente brincava com ele. E então eu saí para viajar, e enquanto estava lá em Curitiba,
participando desse treinamento, eu recebi uma ligação da Letícia, e aí eu estava no meio de um treinamento, não podia atender, desliguei a ligação e escrevi uma mensagem, te ligo depois. Mas aquela ligação insistia. E eu falei, poxa vida, o que ela quer comigo logo agora? Estou no meio de algumas coisas importantes e ela está aqui me mandando mensagem. Falei, não, espera aí, desliguei de novo. E aí ela ligou mais uma vez. Falei, não, o negócio é sério, eu preciso atender. Eu atendi o celular e aí eu só ouvi o choro, desesperada. Eu falei, o que foi? O cachorrinho está morrendo, eu não sei o que fazer. E agora? Eu estou sozinha, estou desesperada, está chovendo, o que eu vou fazer agora? E ela, então, mandou um videozinho no WhatsApp do cachorrinho ali desfalecendo. E eu falei, poxa vida, o negócio realmente é sério. Eu preciso dar um jeito de ajudar a Letícia. Então, saí naquele momento, comecei a ligar para as pessoas que moravam lá em Juí para poder dar uma ajuda para nós. E aí encontramos uma amiga que realmente podia nos ajudar. Ela saiu correndo, buscou a Letícia, levou a Letícia para o veterinário junto com o cachorrinho. Mas, infelizmente, o cachorrinho não teve a sorte de permanecer vivo. Por que eu estou contando essa experiência? É porque as minhas palavras, depois disso acontecer, realmente até hoje são cômicas, mas na época foram trágicas. A Letícia, então, me ligou, desesperada, chorando, e falou o seguinte, Henrique, o cachorrinho morreu. E aí eu, então, pensei naquilo que havia acontecido e falei para ela o seguinte, pelo menos a gente não teve tempo de se apegar ao cachorrinho. Nossa, para quê? As lágrimas foram assim, dava para imaginar como as lágrimas estavam lá em casa. Na hora, ela começou a chorar ainda mais. E eu me lembro que o pastor que estava ali do lado comigo já olhou, colocou a mão na testa e falou, Henrique, depois de você desligar, preciso te dar umas dicas. E aí, naquela época, um pastor que o Ebizer conhece bem, né? O pastor Eliezer olhou para mim e falou, Henrique, eu preciso te dar umas dicas. Você tem que saber falar com as mulheres. Você casou agora, eu vou te dar um desconto. Mas, rapaz, não repete um erro como esse. Como é que você vira para sua esposa no momento em que ela perdeu um cachorrinho e fala, pelo menos a gente não se apegou. É óbvio que ela já se apegou com o bichinho. Henrique, aprende, você tem que falar as coisas no momento certo e saber exatamente o que falar. Perceba que as minhas palavras naquele momento, elas foram duras. Mesmo que não fossem de coração, mas eu apenas falei no momento onde eu estava ocupado e simplesmente soltei algumas palavras descuidadas. E essas palavras tiveram um impacto completamente negativo na Letícia. Hoje é cômico, porque hoje ela olha, se vocês olharem para ela agora, ela até ri dessa situação, porque imaginar, né, recém-casados, e aí a gente comete alguns erros, né, e esse foi um deles. Hoje é cômico, mas na época foi trágico, porque quando eu voltei de Curitiba, aí tive que tomar uma dura até da esposa, né. Mas perceba que as nossas palavras, elas precisam ser palavras ditas com cuidado. E um tempo atrás eu também ouvi uma ilustração sobre a peneira. As peneiras que devem fazer com que nós filtremos as palavras que nós dizemos. Olha só, eu tenho aqui uma peneira em minhas mãos, uma pequena peneira, e a peneira ela tem uma função muito importante. Aqueles que gostam de tomar um suco natural sabem exatamente o que ela faz. Ela geralmente faz com que tudo aquilo que é ruim fique parado nela, e tudo aquilo que é bom vá para a jarra, por exemplo, e algumas outras receitas que nós podemos fazer também com a peneira. Geralmente, ela separa aquilo que é ruim e deixa à nossa disposição somente aquilo que é bom. E com relação às nossas palavras, existe um ditado, se é que eu posso dizer assim, ou uma experiência, uma ilustração, que mostra o que nós podemos fazer para separar as palavras que realmente são boas e fazer com que aquelas que são ruins fiquem presas a essas peneiras e não sejam ditas. A primeira peneira é a seguinte: aquilo que eu vou dizer é realmente verdade? E nesse momento nós entendemos que essa ilustração também serve como um antídoto para a fofoca, né? Porque existem algumas pessoas que infelizmente usam as palavras para poder falar sobre outras pessoas. Então, quando uma informação chega para nós, antes de nós proferirmos alguma coisa ou de comunicarmos algo para uma pessoa, nós devemos pensar o seguinte: isso que eu vou dizer é verdade? Então a primeira peneira filtra e você só passa para frente se aquela informação for verdadeira. A segunda peneira, ok, isso é verdadeiro, mas será que isso é bom? Se eu falar isso sobre essa pessoa, isso vai ser positivo, isso vai trazer algo de bom para ela, as pessoas vão olhar para aquela pessoa e vão ter uma impressão positiva ou uma impressão negativa? Se as pessoas forem ter uma impressão negativa depois das suas palavras, fique com a boca fechada, parou na peneira também. E a terceira peneira diz o seguinte: quando nós sabemos que aquilo é verdade, nós sabemos que aquilo é bom, a última peneira determina se aquilo é realmente necessário. Eu preciso realmente dizer isso? É necessário que eu fale? Eu preciso comunicar essa informação? Eu preciso abrir a minha boca para falar sobre isso?
E se nós utilizarmos essa peneira, nós percebemos que nós só falaríamos aquilo que é verdade, nós só falaríamos aquilo que é bom e nós só falaríamos aquilo que é realmente necessário. Se nós utilizarmos essas peneiras em nossa vida, todas as coisas se tornarão mais fáceis. Nós transmitiremos coisas boas através de nossas palavras e nós abençoaremos as pessoas. E todas as vezes que nós abrirmos a nossa boca, as pessoas vão ficar felizes e vão ser abençoadas com aquilo que nós dissemos. Queridos, as palavras têm um poder impressionante. E cabe a nós, segundo o conselho que nós encontramos na palavra, utilizar bem a habilidade que nós temos de comunicar para abençoar as pessoas assim como nós somos abençoados. Nessa noite, eu gostaria de falar não apenas sobre o poder impactante das nossas palavras sobre a vida dos outros, mas eu também gostaria de falar com você sobre o poder que a palavra de Deus tem em nosso viver. Porque se as nossas palavras têm poder para transformar a vida das pessoas, na Santa Bíblia nós encontramos palavras que podem transformar o meu viver. E essas palavras são ditas diretamente por Deus para cada um de nós. Nesse momento, principalmente essa etapa que nós estamos passando do ano, onde nós enfrentamos o coronavírus e algumas outras dificuldades que surgem por ocasião dele, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas palavras de Deus. E as palavras de Deus, elas vêm recheadas de ânimo, porque Deus, Ele deseja que nós estejamos firmes, Ele deseja que nós sejamos abençoados, Ele deseja que a nossa vida seja melhor. Então, nessa noite, já que eu estou dizendo que nós precisamos pronunciar boas palavras, eu gostaria de destacar com vocês alguns versos que mostram como Deus deseja nos abençoar através da sua palavra. Eu quero convidar vocês a ler 4 textos comigo, que mostram como Deus realmente é bom e como Ele nos abençoa através de sua palavra. O primeiro deles está lá em Deuteronômio 31, versículo 6. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, versículo 6. Deuteronômio 31, versículo 6. Muito bem. Está escrito assim: olha só o que Deus diz para nós nesse momento, o que eu gostaria que nós tivéssemos em mente, de acordo com aquilo que Deus tem para nós, em todos os dias, na verdade, de nosso viver. Versículo 6 diz o seguinte: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, diante dos problemas, diante dos inimigos, na verdade, Deus dizia nesse momento a Israel, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. E olha só a promessa que Deus nos faz: não vos deixará, nem vos desamparará. Uma boa notícia? Boas palavras, palavras de conforto e palavras de ânimo. Vamos para o próximo, Salmo 37, versículo 23. Salmos, capítulo 27. É isso mesmo? Salmos, nós vamos ler agora, capítulo 37, versículo 23. Muito bem. Acompanhe comigo. Está escrito assim: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. E no versículo 24, nós vemos o complemento desse verso, dizendo o seguinte: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. E no versículo 25, uma promessa ainda mais impactante: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E nesse momento, vamos então para a penúltima promessa que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, que está lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, verso 31. Mais uma promessa de Deus que nos traz conforto e ânimo em meio aos momentos difíceis que nós estamos vivendo. Está escrito assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E por fim, o último verso que eu gostaria de destacar com vocês nessa noite está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. E eu sei que talvez alguns até saibam de cor esse verso, já tenham decorado com o passar dos anos. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Esse verso, muito bonito, diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Percebam que todas as vezes que nós temos um encontro com a palavra de Deus, as suas palavras nos trazem ânimo e também nos trazem força.
E é nesse momento que nós devemos fazer a seguinte reflexão: se as palavras de Deus nos trazem força e ânimo, as nossas palavras deveriam trazer também às pessoas força e ânimo. Que as nossas palavras abençoem as pessoas, principalmente nesses momentos de dificuldade. Que a sua vida, que a minha vida, seja uma vida de bênçãos para as pessoas que estão ao nosso redor, diante das palavras que nós podemos pronunciar para elas. Que Deus abençoe cada um de nós. E nesse momento eu quero convidar então a Carol para que ela faça mais uma vez um louvor ao nosso Deus. Caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinha no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. No mundo aqui a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. E foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra
sou forte pra lutar com Jesus. Quando nós escutamos a palavra de Deus, nós percebemos que Ele nos enche de ânimo e alegria, porque Ele diz que nós podemos lutar contra o pecado e com o poder que vem do céu nós podemos vencer as tentações e estarmos alegres, porque um dia estaremos junto com Ele por toda a eternidade. Esse sentimento de alegria vem pela palavra de Deus. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês, para finalizarmos o culto, um verso, na verdade um trecho do livro Ciência do Bom Viver, escrito por Ellen White, a profetisa do Senhor, onde ela diz o seguinte: é uma lei da natureza que nossas ideias e sentimentos sejam fortalecidos ao lhe darmos expressão. Ao passo que as palavras expressam pensamentos, é também verdade que estes, os pensamentos, seguem aquelas. Se nós exprimíssemos, ou seja, se nós falássemos mais sobre fé e se nós nos regozijássemos mais nas bênçãos que nós sabemos possuir, então nós teríamos mais fé e nós teríamos também maior alegria. As nossas palavras, elas induzem os pensamentos. Através das nossas palavras, nós podemos transmitir para as pessoas o sentimento de que elas também podem ser vitoriosas por meio de Cristo Jesus. Você deseja que o Senhor utilize as suas palavras para abençoar as pessoas? Se você aceita esse convite do Espírito Santo, eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. E além disso, gostaria de também lançar um desafio para ti. Que tal abençoar a vida das pessoas que estão ao seu redor? Decida nessa semana compartilhar sobre Jesus pelo menos para uma pessoa. Fale sobre esse amor que um dia te libertou e que te deu a certeza de que você pode viver eternamente. Vamos orar? Querido Deus, Santo Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de podermos compartilhar o seu amor com as pessoas que estão ao nosso redor. Sabemos que o mundo tem vivido momentos difíceis, sabemos que existem muitas pessoas que estão desesperançosas, não sabem o que fazer, mas muito obrigado porque o Senhor nos deu a esperança de que muito em breve voltará, para que por fim nós possamos vencer todo o pecado e todo o mal. Querido Deus, confiamos nessa promessa de que um dia nós seremos perfeitos, vivendo eternamente ao Teu lado. É por isso que nós clamamos ao Senhor que transforme o nosso viver, esteja sempre conosco, nos ajudando a vencer as nossas batalhas diárias contra a tentação, para que nós possamos, muito em breve, viver eternamente ao Teu lado. Pedimos em especial pelas nossas palavras, que todas as vezes que nós as proferirmos, que nós abençoemos as pessoas que estão próximas a nós. Ajude-nos a testemunhar do seu amor. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, uma boa noite para cada um de vocês. Foi muito bom estarmos juntos. Fiquem com Deus.